Muy buenas tardes Muito boa a tarde todos los que están a conectados todos os a que través del estão satélite conectados Amazonas, através el do satélite Amazonas e o 8, satélite Eutelsat 8, allá también en lá também Medellín, em Colombia, Medellín, Colômbia, en donde se encuentra el onde misionero se Miguel encontra o Bermúdez missionário Marín, Miguel Bermudes Marim, en la congregación que na pastorea el congregação que reverendo pastoreia o Alfonso reverendo Acero, Afonso Acero, todos los hermanos allá todos os reunidos, irmãos lá reunidos, que Dios que Deus nos bendiga grandemente en nos esta hermosa abençoe tarde grandemente nessa formosa nos abra el tarde entendimiento e a las nos abra Escrituras entendimento às para Escrituras comprender todo el programa para que Dios compreender está todo o llevando a programa cabo que Deus está en este realizando tiempo final. neste tempo final. Hoy viernes 11 de Hoje, abril sexta-feira, 11 de deste ano abril 2025, deste ano 2025, temos como tema temos como a tema trayectoria a trajetória del ministerio de Elías do ministério de por Elias 5 veces. por 5 vezes. Este mensaje es el Essa mensagem mensaje é a que mensagem predicó un que ele viernes pregou numa de sexta-feira introducción de introdução al estudio bíblico del ao domingo, estudo bíblico do el cual domingo. el estudio bíblico del O qual o domingo, estudo bíblico do ese mensaje domingo, ya lo colocamos, essa mensagem já colocamos. y hoy E estaremos viendo hoje estaremos vendo el de la introducción, que fue o un da viernes, introdução, que foi uma que lleva el sexta-feira, mismo tema, que tem o mesmo tema, para lo cual para o qual él allí nos leyó ele aí nos leu la escritura de a escritura San Mateo capítulo de São Mateus, 17, capítulo y 17, vamos a ir al e vamos ir capítulo 9 de San ao Lucas, capítulo 9 de São Lucas, del Evangelio según San do Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, capítulo 9, verso 1 en adelante, dice: versículo 1 em diante. 12 discípulos, les dio poder Tendo convocado os 12 discípulos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem enfermidades, e desenhou uma estrela de Davi à direita. Quem le dio poder y Quem autoridad? deu poder e autoridade? El Señor, O Senhor, allí en su primera venida, ali em sua primeira a sus vinda, discípulos, aos seus discípulos. y los envió a predicar el reino de Dios, y a Então os sanar enviou a los pregar o enfermos. reino de Deus e a E lhes curar os dijo: enfermos. No E toméis disse-lhes: nada para el camino, Nada ni leveis bordón, convosco para o caminho, ni nem alforja, bordões, ni pan, nem alforge, nem ni pão, dinero, nem dinheiro, llevéis dos túnicas, nem tenhais duas y en cualquier túnicas. casa donde Na entréis, casa em que quedad entrardes, allí. ali E de permanecei, até Donde sairdes quiera que daquela los cidade. recibieren, Quanto à salid de aquella cidade ciudad, que não vos e receber, sacudid el saindo polvo de dali, vuestros sacudiu o pies pó en dos vossos testimonio pés contra em ellos. testemunho contra eles. Dibuja a la derecha una E estrella de desenha à David. direita uma estrela de Davi. Y saliendo, pasaban Saindo eles, por todas las percorreram aldeas, anunciando el todas as evangelio y aldeias sanando anunciando o evangelho por todas partes. e fazendo curas por toda Herodes, parte. el tetrarca, oyó de O todas las cosas tetrarca que hacía Herodes Jesús, ouviu tudo o que se passava y estaba e estava porque decían perplexo, algunos: porque Juan ha diziam alguns resucitado que de los João muertos. ressuscitou dentre os Dibuja una mortos. estrella de David a la Desenha uma izquierda. estrela de Davi à esquerda. Otros, Elías ha aparecido. Y Outros otros, que Elias hay tinha un aparecido profeta e de los ainda outros que antiguos um ha resucitado. profeta antigo havia Dijo Herodes: ressuscitado, disse A Herodes. Juan yo le hice A João decapitar. mandei degolar. ¿Quién, pues, Quem é, este pois, de este quien oigo de tales quem cosas? ouço dizer tais Y coisas? procuraban E verlo. procurava vê-lo. Y más adelantito en el verso Um pouquinho mais adiante no 18 versículo 18 de este mismo capítulo deste 9 mesmo dice, capítulo 9 diz, de San Lucas: de São Lucas. aconteció que mientras E Jesús estando oraba ele aparte, orando em estaban particular, con él los e discípulos, estavam com ele os y les preguntó discípulos, diciendo: a quem ¿Quién perguntou: dice la gente Quem que soy diz yo? a multidão que eu sou? Ellos respondieron: unos Juan el Responderam Bautista, eles: João otros Batista, Elías, y outros otros Elias e que algún outros profeta de los que, antiguos ha que resucitado. um dos antigos Ele profetas dijo: "E ressuscitou. vosotros? Perguntou-lhes: Quem E vós, decís que soy?" quem dizeis que eu sou? Entonces respondiendo Respondeu dijo: Pedro: el Cristo de O Dios. Cristo de Deus. Pero él les mandó que a nadie E, dijesen admoestando-os, mandou que a ninguém encargándoselo referissem isso, dizendo, rigurosamente, y diciendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite no terceiro dia. E desenha uma estrela de Davi à direita. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, esse a salvará.
Que aproveita o homem ganhar o mundo todo perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória. E na do Pai e dos santos anjos. E desenha à direita uma estrela de Davi. Agora ele vai mostrar como é que o Filho do Homem viria, como o Filho do Homem ia vir. Em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provaram a morte, até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a fim de orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e desenhou uma estrela de Davi à direita. E suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Estavam falando com ele 2 homens, Moisés e Elias. E no livro dos selos, página 256, aí nos fala como é que viria o Senhor. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco. Aí está, que é a palavra pura. Ele virá sobre um cavalo branco como a neve. E será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Aí está essa vestimenta branca, que é a palavra pura. Estavam falando com ele 2 homens, Moisés e Elias, escrevei Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E desenha uma estrela de Davi à esquerda. Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, mas quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E desenha outra estrela de Davi à esquerda. Quando estes se apartavam dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Vejam. Não tinha sido revelado a Pedro isso ainda, o significado do que estava vendo. Ele não sabia o que estava dizendo aí. Enquanto ele dizia isto, veio uma nuvem que os cobriu. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Desenha à esquerda uma estrela de Davi. Portanto, na vinda do Filho do Homem, somente se escuta uma só voz. Os demais não sabem o que estão dizendo. Estão representados aí em Pedro. Não sabem o que estão falando, não conhecem o mistério. Porque se estão falando algo fora do cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, pois não sabem o que estão dizendo. Por isso, se requer escutar uma só voz. Deus envia uma só voz, um só mensageiro para cada era e para cada dispensação. Tendo soado aquela voz, Jesus se achou só. Eles se calaram e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. A trajetória do ministério de Elias, por 5 vezes. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nesta Bíblia, ele nos escreve aí na margem aí em cima. Ele escreve aí, quando o primeiro Elias se fez outro, foi Eliseu. Quando se fez outro, foi João Batista. Quando João Batista se fez outro e foi William Marion Branham. Se faz outro e é o anjo de Jesus, o quinto Elias. E também escreve Moisés se faz outro e é o anjo de Jesus. Jesus se faz outro e é Jesus em seu anjo. Apocalipse 7, versículo 2. E embaixo, na escritura de capítulo 9, versículo 30, aqui, pois, fica na parte de baixo, e ele escreve aí onde escreveu Moisés e Elias. Aí ele escreve certas escrituras. Escreve Apocalipse 10, do 1 a 11,
14 do 14 ao 20, 19 do 11 ao 21, 17, 14, 1, versículo 16, e escreve também Daniel 2, 44 ao 45. Vejam nesta mensagem intitulada Os Mistérios Revelados no Último Dia, a qual foi pregada em 11 de outubro de 1997 em Fusagasugá, Colômbia, nos diz o Dr. William Souto Santiago. Agora vejamos o que nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 475, e vamos ter ali aberto essa página do livro dos selos, na parte onde ele lê ali. Você me diz, irmão Branham, quando será? Eu não posso dizer, porque não sei. Mas um desses dias pode ser que não voltemos a nos ver mais sobre essa terra. Mas sim nos encontraremos diante do trono de juízo de Jesus Cristo. E então saberão que naquele quarto a revelação me veio de Deus, igual como me vieram todas as demais. Agora vejam o trono de juízo de Jesus Cristo. Isso nos mostra que ele, neste tempo final, se encarnaria na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, nesse trono, diante desse trono é que se estaria apresentando, ou seja, estaria se encontrando no fim do tempo os filhos e filhas de Deus. Vejam na 134 e notem vocês quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, aí está o trono de juízo. O trono de juízo de Cristo em sua segunda vinda. Então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora ele diz, mas se nos encontraremos, regresso à página 475, mas se nos encontraremos diante do trono de juízo de Jesus Cristo, então saberão que naquele quarto a revelação me veio de Deus, igual como me vieram todas as demais. O mistério desse selo não foi revelado, porque foram 7 trovões que trovejaram, e ali está perfeitamente, porque ninguém sabe nada com respeito, não estava escrito. Então estamos no fim. Aqui estamos. E ele escreve ali à esquerda para cima 2 frases. Ele escreve Apocalipse 7, mas escreve também embaixo aí, ou seja, para cima ao lado esquerdo. O trono de juízo é igual ao seu anjo. O trono de misericórdia é igual Jesus. Vem? Que o trono de juízo é o instrumento na manifestação do Filho do Homem com seus anjos, é o Espírito Santo encarnado nesse instrumento. E aí está o trono de juízo. O qual é? O novo propiciatório. Agora, ele passa a dizer agora, na página 481, vamos passar a 481. Diz, nosso irmão William, lê aí. Agora notem que a abertura do 7º selo também é em um mistério triplo. Lhes disse que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões do céu abrirão. Este mistério será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo, porque ele mesmo disse que ninguém saberia quando ele ia voltar. E diz o irmão William, agora, quando é que o mistério do 7º selo seria aberto pelos 7 trovões? Na mera vinda do Senhor, ou seja, no cumprimento da vinda do Senhor. E ele nos disse, isso foi em 97, e em 2005, ele disse, ainda Cristo está no céu, em seu trono de intercessão, ainda a segunda vinda de Cristo não se realizou. Consequentemente, esse mistério do 7º selo não podia ser aberto porque ainda a segunda vinda do Senhor não tinha se cumprido. E não estava aberto esse mistério,
o qual contém o sétimo selo, que é falado pelos 7 trovões. Os 7 trovões contêm o mistério do sétimo selo. E, ao não ser cumprida ainda nesse ano, ainda não estava cumprido, consequentemente os trovões não tinham sido pronunciados para falar, dar a conhecer o mistério da segunda vinda do Senhor. Vem o simples, que é tudo. Diz, isso é a mensagem, a voz que abalará os céus e a terra. 4 de maio de 2005. Ainda Cristo está no céu em seu trono de intercessão. Ainda a segunda vinda de Cristo não se realizou. Ainda a vinda do anjo forte não se realizou. Porque Cristo ainda está no trono do Pai, fazendo intercessão com seu sangue. E ele aqui nos diz, na mensagem que estamos lendo, dos mistérios revelados no último dia. Agora, quando é que o mistério do sétimo selo seria aberto pelos 7 trovões? Na mera vinda do Senhor. E continua dizendo nosso irmão William, Cristo esteve vindo de era em era, na porção correspondente a cada era, e manifestação correspondente a cada era, no anjo mensageiro de cada era. Veio na primeira era em São Paulo, veio a segunda em Irineu, e assim por diante. E veio a sétima em William Branham. E agora, para o último dia, tem que vir Cristo manifestado na era da pedra angular e dispensação do reino. E para isso, tem que estar o véu de carne no qual ele se manifeste no último dia. E esse tem que ser um profeta. E tem que ser o profeta da era da pedra angular. E tem que ser o profeta da dispensação do reino. Viram simples que é tudo? Na página 474 nos diz, do livro dos selos, agora anotem, é por Deus que eu lhes digo a verdade, já que essas coisas me são espiritualmente discernidas, são discernidas pelo Espírito Santo, e cada coisa identificou seu lugar na Bíblia. Agora, o grande segredo sob este selo eu não conheço. Não conheço. Aí desenha à direita uma estrela de Davi. Não pude decifrar. Não pude captar o que dizia. Mas eu sei que eram 7 trovões trovejando rapidamente, um após outro, fazendo 7 estrondos. E isso se abriu para algo mais. Quando vi isso, busquei a interpretação e me passou tão rapidamente que não pude decifrar. Isso é correto. Ainda não é a hora para isso, mas está chegando a esse ciclo. Está chegando perto. Então, o que é preciso fazer é recordar que eu estou falando no nome do Senhor. Estejam preparados, porque não sabem em que hora algo possa acontecer. E ele escreve aí, a segunda vinda de Cristo. E à esquerda ele escreve, ora. Ou seja, que a segunda vinda de Cristo é o que daria cumprimento à abertura desse sétimo selo e daria a conhecer, por meio da voz desses 7 trovões, esse mistério do sétimo selo. Agora vejam nessa mensagem intitulada A Palavra Vivificada nesse Último Dia, a qual foi pregada em 4 de junho de 1997, nos diz o Dr. William Soto. E agora podemos ver que tudo que foi falado que aconteceria vai acontecendo neste último dia. E à medida que vai acontecendo, vai sendo interpretado por Deus para que assim o cumprimento do que foi prometido seja a interpretação dessas profecias, dessas promessas que foram feitas para nós para o último dia. Na página 57 do livro de citações, parágrafo 495, nos diz, aqui vem o cavalo e um cavalo branco. Esses o seguiam em cavalos brancos. Cavalos poderes, vestidos em branco, sangue ou vestimenta salpicada de sangue, escrito nele, a palavra de Deus, o verbo de Deus. Ele vem, o poderoso conquistador, sim, Senhor, para estabelecer um milênio. Vindo ao templo. Para onde? Para o templo, que é a sua igreja, na etapa correspondente a este tempo final, que é a era da pedra angular. Glória, ali ele encontra esses 144 mil.
Ali ele encontra esses 144 mil. E escreve do lado aí, Moisés e Elias. E à esquerda para cima escreve Apocalipse 14, versículo 1. E em cima desse parágrafo 495 desenha uma pedra angular e as eras e escreve em duas linhas essas escrituras. Isaías 59, versículo 20, Romanos 11, 26, e na outra linha aí mesmo, em cima do parágrafo, Apocalipse 19, do 11 ao 21. Isso estivemos vendo nesses dias o que é esse cavalo militar, o qual tinha esse chefe índio aí, nesse sonho que esse irmão teve, o qual nos mostra escrituralmente a Apocalipse 19, versículo 11 em diante. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Agora podemos ver onde estamos e por que ele nos colocou na América Latina e no Caribe. Vejam, Apocalipse 19 diz que o céu foi aberto e apareceu um cavaleiro e um cavalo branco, e seu nome é o Verbo de Deus. Agora, nos diz nosso irmão Branham, na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, na página 2 nos diz, veja, ninguém sabe ou ninguém sabia de onde, de que continente ou de que território surgiria o cumprimento de Apocalipse capítulo 19. Este cavaleiro era um cavalo branco, e ele diz, sempre esteve dizendo que ele percorreria este caminho uma vez mais. Isso está, vamos buscá-lo ali na página 165, ou 166, 166 do livro de citações, parágrafo 1485 diz, agora eu estava ficando bastante velho e pensei, haverá outro avivamento, verei outro tempo? E somente recordem, do oeste virá um cavaleiro, num cavalo branco, cavalgaremos, ele escreve aí, quinto Elias e segundo Moisés, cavalgaremos este caminho outra vez. Isso é correto. Então, pronto quando estivermos quase prontos, vem vocês? É uma promessa. E à direita para cima ele escreve o oeste, dois pontos, virá um cavaleiro em um cavalo branco. E também em cima aí ele escreve, cavalgaremos este caminho outra vez. Agora recordem que ele vem com Moisés, ou seja, o Filho do Homem vem com seus anjos, e Elias diz que chama Moisés com ele. Agora ele continua dizendo aqui, essa outra porção está no livro de citações, onde diz que ele chama Moisés com ele, o qual está, vamos buscá-la rapidinho aqui, no livro de citações, onde ele nos mostra que vem acompanhado com Moisés. Página 57. Página 57. Parágrafo 494. Diz, o espírito de Elias, fora dessa igreja gentia, só continuará diretamente para dentro dessa igreja judia. Irá diretamente para dentro e chamará Moisés com ele. Aleluia. Vem vocês? E ele escreve, ou seja, ele circula, e ele, porque é nesse instrumento que o Espírito Santo estaria operando o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias, porque o Filho do Homem vem com seus anjos, e ele pregará a mesma mensagem de Pentecoste aos judeus. Ano do jubileu, Levítico 25, ele escreve em cima, os quais rejeitaram o Messias, amém? Bem, vocês, será a mesma mensagem pentecostal que estes judeus pregarão diretamente outra vez a eles. E vocês já têm os escritos que ele colocou aí. Agora vejam. Aqui continua dizendo nosso irmão William, na mensagem a palavra vivificada nesse último dia, continua dizendo, e foi mostrado que este percorrido do ministério de Elias para o último dia foi mostrado ou tipificado com o nosso irmão Branham num cavalo grande e branco e forte,
um cavalo militar. E nosso irmão Branham, vestido de um chefe índio, com toda essa plumagem que colocam os chefes índios. Como se chama isso? Plumagem, se diz plumagem aqui no México, com toda essa vestimenta. E o que Deus estava fazendo aí, quando lhe deu esse sonho a certa pessoa? Estava mostrando o ministério de Elias em sua quinta manifestação. Mas, porquanto nesse tempo estava vigente o ministério do quarto Elias, pois tem que tipificá-lo no quarto Elias. Como também Deus disse ao profeta Elias: vai e unge Azael por rei da Síria, a Jeú por rei de Israel, e a Eliseu por profeta em teu lugar, ou seja, por seu sucessor. Ou seja, vejam vocês como, no tempo do nosso irmão Branham, tudo o que foi mostrado em sonhos, em visões, e tudo o que o irmão Branham esteve falando e que estava aparentemente mostrando que era ele, era porque, ao ser o mensageiro que estava vigente nesse tempo, pois Deus estava nele refletindo, como diz no escrito aí da página 25 do livro de citações, onde essa porção nos fala da visão da carpa, e nosso irmão William coloca ali, essa palavra diz, vamos ler a página 25, parágrafo 211, e me foi dito a mim, num tempo atrás, por uma visão que o Senhor me deu no ano passado, suponho, ou seja, um pouco mais, eu tenho escrito no livro em casa, de uma mudança de ministério. Tempo passado estava numa visão e vi uma grande carpa, era um assunto gigantesco, e havia apenas acabado de falar, e muitas almas estavam no altar, e estavam como chorando, com suas mãos levantadas. Vem que ele diz aí, que estava, ele pregando, qualquer um ler isso e vai dizer, não, o irmão Branham vai vir e vai pregar. Porque isso é o que ele está dizendo aí, que ele acabava de pregar e falar, pois, se está dizendo que neste tempo, estão dizendo que ele vai voltar porque ele disse, ali me verão de novo quando virem esse profeta, mensageiro, cumprindo. Vamos ler aqui essa parte porque é muito importante isto, onde ele nos fala isto do qual nos deixou escrito. Isto foi 13 de agosto de 2017. Ele escreveu, quando virem esse profeta mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias, cumprindo as profecias da terceira etapa, na visão da carpa catedral. Agora então, pois, se eles dizem que tem que ser alguém que tenha dito que está realizando isso, pois vejam, o primeiro que disse foi o irmão Branham. Então teriam que dizer que o irmão Branham é quem tem que estar aí. Porque ele disse, diz aí, e havia apenas acabado de falar, pois então foi o irmão Branham. E então ele diz aqui, nosso irmão William, e aí me verão de novo. Usamos muito, que Deus abençoe. Vem, como entre linhas, e a revelação profética é dada, e somente os escolhidos entenderiam isso. Nem era o irmão Branham, nem era o irmão William que estava pregando, falando nessa visão. Tão simples assim, porque os dois, Deus já os levou. E vejam vocês como aqui nos dá essa revelação tão grande, nosso irmão William. E está dizendo, quando vocês virem esse profeta mensageiro do quê? Do sétimo selo. Ou seja, o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Quando virem, cumprindo, diz, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias. Cumprindo o quê? Pois cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande carpa catedral. Vejam que revelação tão grande e tão simples. Mas é somente entendido para aqueles que estão esperando sua vinda e para aqueles que estão esperando a transformação. Consequentemente, somente os que serão transformados estariam vendo esse profeta mensageiro, estariam recebendo, crendo no cumprimento dessas profecias, consequentemente serão transformados, consequentemente estarão vendo os que vão ressuscitar. E como
Vamos vê-lo novamente? Pois, porque ao final desse ministério, quando ele realizar tudo correspondente à terceira etapa, virá a ressurreição e, consequentemente, virá nosso irmão Branham, virá nosso irmão William, virá todos os da sexta dimensão. Por isso é que o veremos aí, somente o verão, e verão os que vão ressuscitar aqueles que estarão vendo esse profeta mensageiro do sétimo selo, cumprindo as profecias da terceira etapa. Agora ele continua dizendo aí, e muitas almas, havia apenas acabado de falar, e muitas almas estavam no altar, e estavam como chorando com suas mãos levantadas, quietamente e suavemente. O simpático homem de fala suave saiu à plataforma e disse, agora forme uma fila de oração enquanto o irmão Branham se prepara, vem? Então teriam que dizer que é o irmão Branham. O irmão William ele escreve aí, Elias se refletindo. Consequentemente, neste escrito que ele deixou também, pois está se refletindo, irmão William, pois ainda estava aí. Esse ministério, e ele tem que refletir. Esse mensageiro que virá para cumprir as profecias da terceira etapa. Tão simples assim. E ele escreve aí a visão da carpa para cima. Continua dizendo, ao estar em pé deste modo, a fila de oração ficaria à minha esquerda. E notei, e um grupo de pessoas que parecia que cobriu uma quadra da cidade ou mais estavam em pé em linha, em fila. Havia uma mulher em pé ali, um homem tomando nomes. Vejam, em um lugar diz mulheres, que chamou a atenção que havia duas mulheres ali ajudando, mas também neste lugar diz que havia um homem tomando nomes, ou seja, que tudo vai ser de uma forma do comum. Pode ter mulheres nesse momento, como também em outra atividade, pode ter um homem ajudando, vem? Tudo vai ser estabelecido e vai estar sendo estabelecido por esse instrumento. E são pessoas de confiança. Pessoas prudentes, como as teve nos dias dos apóstolos, Pedro ali, onde não se escutavam, nem se falava nada, mas que tudo que falava era Pedro. Ou seja, o Espírito Santo através de Pedro, mas os demais não diziam nada, mas que atuavam, realizavam as coisas correspondentes. E, por exemplo, dizia, agora vão vir por ti aqueles que levaram o teu marido. Foram, e o enterraram. Ou seja, estavam trabalhando nesses trabalhos ali que estava já estabelecido pelo líder ali, que era Pedro. O líder que era o Espírito Santo em Pedro. Um homem tomando nomes e as pessoas iam entrando com muletas e macas e saindo do outro lado andando. Eu pensei que estaria acontecendo ali dentro. E então esse anjo do Senhor, do qual vocês veem em seu retrato, aqui, se foi de mim. E foi sobre o pequeno edifício. Agora ele escreve também aí, antes de passar a página, de virar a página, ele escreve aí, milagres acontecendo para cima, à direita, para cima. Milagres acontecendo antes de chegar o irmão Branham. Antes de chegar o irmão Branham, os milagres já estavam acontecendo, e antes de chegar o Dr. William Souto Santiago, milagres já estão acontecendo. E o maior milagre é a palavra sendo trazida, e também milagres físicos. Muitas pessoas foram curadas e continuam sendo curadas. Neste tempo final, nessa etapa da terceira etapa, tudo irá ir saindo de uma forma progressiva. Neste é que ele escreve também, aí à esquerda para cima, um homem simpático de fala suave. Em cima de pergunta, coloca ele aí. E também ele escreve aqui, que é onde ele escreve, não era o estilo pentecostal. Denominacional. Tudo era quieto e suavemente, com muita reverência, reverentemente. Não esse alvoroço de aplaudindo com muito barulho. Lemos umas coisinhas ali em Bucaramanga e em outras mensagens também. Mas vejam como Deus vai mostrando ao povo
E como vai se colocando tudo e sendo tudo estabelecido, e tudo está estabelecendo o Espírito Santo por meio desse instrumento. E vai o povo aprendendo tudo e sendo estabelecido tudo para já chegar a essas etapas onde tem que estar tudo em ordem. Agora, continua dizendo, há um estudo bíblico que colocaram este parágrafo, e ele, neste estudo bíblico, ele escreve o novo ministério do quarto Elias, e no quinto Elias é o quinto ministério de Elias em outro profeta, que será um das duas oliveiras. Por isso ele disse aí, quando virem esse profeta mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias. Elias em sua quinta manifestação vem, cumprindo o quê? Cumprindo as profecias da terceira etapa, na visão da carpa, da grande carpa. Agora continua dizendo ele aí, e foi sobre o pequeno edifício, e parou ali e foi para baixo, uma voz falou e disse, eu te encontrarei nesse lugar, pois agora eu estive esperando por esse tempo. Estou esperando e confiando em Deus, que algum tempo durante essa semana, que quero usar este quartinho para levar os doentes e aflitos dentro e ver se ele me encontra e começa o novo ministério outra vez no tabernáculo. Eu amaria ver isso acontecer. Eu amaria ver isso acontecer. E os escolhidos de Deus, neste tempo final, receberam esse cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, portanto, estiveram amando e amaram. Ver esse cumprimento na fase onde nós estamos agora e continuarão amando o cumprimento da sua vinda em cada etapa, em cada fase que o sétimo selo está realizando esse cumprimento, ou seja, o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Cumprindo o quê? Ou seja, cumprindo as profecias da terceira etapa, vem? Ou seja, que amariam o que o irmão Branham disse, eu amaria ver isso. Pois vejam, vocês já, ao estarem vendo o cumprimento e tê-lo recebido, vocês já estão amando o cumprimento dessas profecias. E você pode dizer aí, eu amo o cumprimento da profecia que hoje está sendo cumprida. Essa profecia se tornando uma realidade. Ou seja, eu estou amando porque estou vendo isso acontecer. O que o irmão Branham desejava ver para amar. Eu já estou vendo e estou amando. Vejam que formoso. Eu amaria ver isso acontecer, amigo. Eu não sei o que é ou será, mas quem me escuta, eu confio que será algo mais para ajudar o seu povo que sofre. Ao entrar ali pela primeira vez, eu queria levar minha esposa comigo. E se não se podia, eu queria então levar 2 mulheres ao mesmo tempo. Eu não digo que funcionará, mas para que você saiba que foi predito que esperamos algo novo que acontecerá. Mas eu digo que ele me disse, mas eu não digo que ele me disse, naturalmente que pode acontecer em qualquer tempo e lugar, e estamos esperando. E ele escreve aí aqui que acontecerá porque é a visão, porque na visão era uma carpa. Em cima escreve o quartinho e o nome, e Meda ou 2 mulheres. O novo ministério também escreve aí. Tudo isso na parte de cima, aqui da margem. Agora vejam como, onde vínhamos lendo do nosso irmão William, como estava se refletindo em Elias, o que faria o segundo Elias, que era Eliseu. Deus estava dizendo, vai fazer isso, mas notem, somente fez a parte final, ungir Eliseu. As outras 2 correspondiam a Eliseu. Agora o Dr. William Soto Santiago continua dizendo aqui na mensagem, a palavra vivificada neste último dia continua dizendo,
E quando Elias Tisbita desceu do Monte Sinai, onde ele estava, ali escutando a voz de Deus, se foi pelo caminho onde tinha vindo. E se encontrou primeiro com quem? Com Eliseu. Não se encontrou com Azael. Com Eliseu. E aí se cumpre o quê? Os últimos é o quê? Serão primeiro. Assim que Eliseu era o último. Parece que era o último do qual Deus tinha falado. E se encontrou Elias com o último. Se encontrou primeiro com o último. Pois encontrando-se com o último, o qual seria o sucessor de Elias, já estava tudo resolvido. Porque as coisas que Deus tinha para realizar através de Elias e não foram realizadas por meio do profeta Elias, as realizaria por meio de Eliseu. Onde estaria o ministério de Elias na continuação ou na continuação do seu ministério. E as que não foram cumpridas por meio do profeta Eliseu seriam cumpridas por meio do profeta João. E as que não foram cumpridas por meio do profeta João seriam cumpridas por meio do profeta William Marion Branham. E as que não foram cumpridas por meio do profeta William Marion Branham seriam cumpridas pelo anjo do Senhor Jesus Cristo na quinta manifestação do ministério de Elias. Viram? Agora vejam na página 140 do livro de citações. Porque vejam vocês que as coisas que não se cumprem e não se realizam por meio de um mensageiro, e esse mensageiro chega aos seus dias finais e se vai, pois então Deus vai cumprir por meio de outro. É como um irmão estava me dizendo que seu pai não é crente, vamos dizer, simpatizante, e não é que não tenha escutado, mas não é um crente. É alguém que não se reúne nem nada, mas fala bem da mensagem, ou seja, uma pessoa simpatizante da mensagem. E ele disse, não me tinham dito que o Dr. William Soto tinha partido, algo assim. E esse, quem está falando? Esse é quem está aí na carpa. E ele disse, ou tinha dito, que se partisse, o Dr. Soto diz, pois, então tem que vir outro. Pois então ele deve ser o sucessor. Ele é o sucessor, não é? Diz. Porque tem que vir outro. E aí quando ele me contava como que a pessoa que não é crente não tem essa revelação, vamos dizer por lógica, ou tem conhecimento da Bíblia, disse, Deus leva um, pois tem que levantar outro. E ainda dentro da mensagem tem pessoas que, ao estarem cegas ao cumprimento das profecias e também pelo orgulho e a jactância por se gabar e tudo isso, não podem ver que Deus sempre operou em cada tempo. E vamos dizer que se vem, fazem a vista grossa. Não, nessa ocasião, pois não vai Deus cumprir assim nessa forma. Somente vai ser da minha maneira. Tem que Ele voltar para cumprir o que falta, vem? Mas sempre Deus em cada era, em cada dispensação, quando Ele se leva esse mensageiro, levanta outro mensageiro. Sempre foi assim em toda a trajetória do programa divino. Agora vejam como a pessoa de fora, se ele já se foi, então tem que ter outro, tem que vir outro, o qual é seu sucessor, e esse deve ser, esse rapaz deve ser o sucessor, dizia. Pois, com razão, porque tem que ter outro para que continue esse trabalho, dizia o seu pai. Algo assim, depois conseguimos esse testemunho, seguramente muitas pessoas mais. Para eles é por lógica, vamos dizer. Muitas vezes sabem mais ou conhecem mais do que os próprios que estão na mensagem. Agora vejam, continua dizendo o Dr. William Soto. Nesta mensagem que estamos lendo, diz, as que não foram cumpridas por meio do profeta William Marion Branham seriam cumpridas pelo anjo do Senhor Jesus Cristo na quinta manifestação do ministério de Elias. E vamos ler algo aqui na página 140 do livro de citações, parágrafo 1258. Aí diz, mas quando eu abri a Bíblia Nova, a primeira,
A primeira fita na Bíblia estava em um lugar muito estranho. Estava quando Salomão dedicou o templo de Deus e a glória de Deus era tão grande, a glória da Shequina no edifício, até que os sacerdotes nem sequer podiam ministrar. E a próxima fita estava onde Esdras regressou e dedicou o templo. E o terceiro marcador pequeno que minha esposa tinha me conseguido e colocado na Bíblia, sem sabê-lo, com meu nome sobre ele. À direita ele desenha uma estrela de Davi e para cima escreve o nome sobre ela. E assim sucessivamente, estava em Marcos 11, 22. Ela só colocou na Bíblia, e isso é onde estava. Isso é onde diz, se tu disserdes, essa montanha seja movida. À esquerda ele tinha escrito para cima também o pilar de fogo em São Marcos 11. E todos vocês sabem que quando essa escritura esteve na minha mente, vocês, pessoas que gravam fita, quando esses esquilos entraram em existência, assim é exatamente. Então, a coisa estranha disso foi meu pássaro favorito. Peito roxo, sua foto estava no marcador, a pequena ave com o peito vermelho. Então, minha primeira reunião, a mensagem que eu preguei aqui em Phoenix, Arizona, Phoenix, é algo que pode levantar do nada. É o que Deus faz. Ele toma nada e levanta algo dele. À esquerda ele escreve esquilos. E minha mensagem nessa tarde está intitulada pelos próximos 30 ou 40 minutos, Paradoxo. E eu quero ler de uma escritura que há alguns anos, eu tomava uma Bíblia e deixava que vocês me entregassem a Bíblia. Muitos de vocês o viram fazer e somente guardava aberta assim e dizia, Senhor, onde está a mensagem para mim? E abria em Josué, primeiro capítulo. Qualquer Bíblia que vocês me entregavam. Até uma noite uma visão veio, a qual vocês estão familiarizados. Eu vi essa Bíblia descer do céu e uma mão com um colar em seu punho, de camisa assim, sobre os primeiros 9 versículos de Josué. E desenha à direita uma estrela de Davi e escreve um colar em um punho. Em cima ele escreve também um colar aí e desenha um colar aí, assim com muitos círculozinhos fazendo um colar. Agora veja aqui, continua dizendo o Dr. William Soto, assim que todas as coisas não foram cumpridas sob o ministério, assim que todas as coisas que não foram vistas cumpridas sob o ministério do nosso irmão Branham e que foram profetizadas que seriam cumpridas, é porque correspondem à quinta manifestação do profeta Elias, ou do ministério do profeta Elias, que é uma das duas oliveiras. E as coisas que não correspondem a esse ministério, pois correspondem ao ministério de Moisés. E as que não correspondem ao ministério de Moisés, pois correspondem ao ministério de Jesus. Esses são os 3 grandes ministérios que são prometidos para serem manifestados na terra na vinda do Filho do Homem. Assim que podemos ver as coisas que são prometidas para acontecer no último dia, sob os ministérios de Jesus pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Moisés pela segunda vez. Não pode vir uma dispensação, não pode se abrir uma nova dispensação sem que primeiro esteja na terra um mensageiro dispensacional. Vem? Não se pode abrir uma nova dispensação se não está esse mensageiro dessa nova dispensação. E por isso envia o seu anjo mensageiro no último dia para manifestar esses ministérios na terra e abrir uma nova dispensação. É o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias neste tempo final, abrindo essa nova dispensação. Fechou a dispensação que passou e abre essa nova dispensação. A trajetória do ministério de Elias por 5 vezes. Nos colocamos em pé e deixamos assim, neste tema, a trajetória do ministério de Elias por 5 vezes, o nosso apreciado irmão e amigo, Dr. William Soto Santiago.